de hoje. Obrigado. Sejam bem-vindos ao retorno virtual de vocês, né, depois das férias. Então, vamos conversar um pouquinho. A Conceição me passou para que conversássemos sobre a passagem do esconder dos sábios e revelar aos doutos, que é uma passagem que eu opto em ficar no evangelista Lucas, uma opção somente, né? Mateus também trabalha a mesma passagem. Eu vou usar aqui o texto de Lucas, não porque seja melhor ou pior, ou maior ou menor, é porque quando eu fui abrir Lucas e Mateus, o Lucas é o primeiro, eu fiquei nele, né? Então é só por isso mesmo. É uma passagem bem interessante. E, como sempre, é preciso que nós analisemos as circunstâncias. É preciso que não olhemos somente o dizer, mas quando ele disse, com quem ele falava, quais as circunstâncias nas quais ele se encontrava. Então, é esse conjunto que é interessante, e aí Lucas nos dá uma condição de entender um pouco melhor esse conjunto, né, as circunstâncias. Quando que esse fato ocorre? Né? Ou seja, quando que Jesus vai falar dessa questão dos doutos e dos simples? Isso ocorre quando os discípulos de Jesus estão retornando daquela, entre aspas, missão dada por Jesus, que está grafada aqui no capítulo 10 de Lucas, e também está grafada no capítulo 10 de Mateus, que é quando ele pede que os discípulos saiam pela região para levar a mensagem, levar o evangelho. Então ele esses discípulos saem, né, os chamados 70 discípulos, saem, cumprem a tarefa, né, expulsando demônios, limpando doentes, curando e assim vai. E quando eles retornam radiantes. Retornam porque eles conseguiram fazer coisas que nem de longe eles imaginavam que poderiam fazer. Então, o texto, quando nós olhamos a partir do versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, nós vemos a ideia do retorno deles, dizendo, né? Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles mesmos espantados com o que eles fizeram. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei a autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará mal, dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Esse é o cenário no qual Jesus vai trazer a ideia da revelação da mensagem divina. O cenário em que 70 pessoas, 70 discípulos, conforme a gente vê logo no início do capítulo 10, né? O Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que precedessem em cada cidade e lugar onde estavam por ir. Então, esse pessoal sai dois a dois. E quando voltam então com essa alegria e esse espanto, como que dizendo como que nós, pessoas comuns, conseguimos fazer tudo isso.
Então, a alegria que eles traziam estava envolta nesse espanto que eles agiram, eles falaram, eles ensinavam e faziam de uma forma que eles não sabiam que conseguiriam. Então, é esse o espanto, e é aí que vem o terreno para Jesus falar do simples. O terreno que foi verificado por esses 70. E aqui ele chama de outros 70. Se nós olharmos a passagem logo no início do capítulo 10 de Lucas, ele diz: e enviou outros 70. Quer dizer que já existiam 70. Veja que aqui diz: são outros 70, mostrando o número de pessoas grande, de discípulos que seguiram, que de discípulos que ele enviou. Se nós olharmos ainda precedente a isso, nós veremos Jesus falando sobre o maior do reino dos céus primeiro, né? Aquele que quiser ser o maior seja o que mais sirva. Nós vamos ver Jesus falando sobre a tolerância com todas as pessoas. É, Jesus, ele traz, pondo à prova aqueles que o seguiam, né? Falando das dificuldades que muitas vezes enfrentariam. E mesmo assim, mais de 70, porque aqui são outros 70 escritos, assim escrito, fizeram coisas que ultrapassaram o que eles achavam de possível. Então, nesse espanto, nessa ideia como que completando aos discípulos essa lacuna de eles não saberem a capacidade que eles tinham, é que vem Jesus trazendo essa ideia de sábio e douto, desculpe-me, e simples. Douto e simples, instruído, não instruído. Analisar o contexto da época entre instruído e não instruído. Doutos, instruídos, eram os conhecedores da lei. Doutos, instruídos, eram os membros do sinédrio, eram as pessoas especiais, eram as pessoas vistas e tidas como mais importantes. Esses eram os doutos. Quaisquer outros eram simples, qualquer outra pessoa. Então havia um abismo muito grande, uma distância muito grande entre os doutos e os simples, os comuns. Os doutos que reservavam a si a primazia do entendimento da lei, esses doutos que interpretavam a lei, que discutiam a lei, que eram, digamos que, exaltados como alto grau de relação com o Criador, esses eram os doutos. Se nós observarmos algumas outras falas de Jesus, nós veremos que ele critica um pouco esses doutos. Como a gente vê que a gente, no que chama de sermão dos 8 ais, né, onde Jesus vai falar, ai de vós, fariseus e escribas. Ele vai sempre trazendo esses doutos, mostrando a incoerência entre o que eles conheciam e o que eles faziam. Num certo ponto, Jesus diz: ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, os doutos, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Então, Jesus foi mostrando que a ideia do conhecimento não estava no título, estava na ação. Digamos que ele separou sabedoria de conhecimento. Conhecimento os doutores tinham, mas talvez não tinham a sabedoria, porque se tivessem, praticariam tudo aquilo que ensinavam. Então, Jesus ele prima muito por esse exemplo, pelo exemplo. E é por isso que ele, ao enviar os 70, ou os outros 70,
É por isso que ele o faz, para que eles, os simples, os 70, vissem na prática o que era o poder divino, o que se poderia fazer quando se introjetava, digamos, o real entendimento da lei, o real entendimento dos seus ensinos. Então, esse cenário, essas circunstâncias, fazem, então, com que Jesus traga essa outra assertiva. E o evangelista, ele localiza bem isso. Ele diz no versículo 21, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou. Qual hora? Na hora que os discípulos estavam alegres e exultantes de certa forma, assustados com o que fizeram. Eles estavam felizes por ter feito o bem. Então, nesta hora, veja o verbo utilizado: exultou Jesus. É muito mais do que observou Jesus, era algo exultante. Ele perceber naquelas pessoas a alegria deles por ter feito coisas aparentemente extraordinárias. Ele então, diz o evangelista, naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: no Espírito Santo, mostrando ao evangelista que isso que Jesus ia falar era algo transcendente, era algo que ia muito além de uma conjectura, de uma simples fala, era algo que viria do alto. Por isso exultou no Espírito Santo. Por que isso? A ideia de que o que eles fizeram só foi possível por essa iluminação que lhes chegaram, ou lhes chegou. Por essa ideia de uma inspiração divina que eles tiveram. Então, Jesus ele exulta nisso, como que no fato da plena afinidade entre Deus e aqueles 70. Porque foram os 70 que expulsaram, foram os 70 que curaram. Então havia uma sintonia muito, muito fina entre Deus, entre o Senhor, entre o Pai e aqueles 70. E é isso que faz com que Jesus fique exultante, por perceber o quanto essas pessoas se aproximaram do Pai. E aí é que Jesus dá essas graças, por perceber a total sintonia entre Deus e eles, é que Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. E ele acrescenta: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ali estava Jesus dizendo: Deus agiu diretamente, o Pai agiu diretamente neles, e não por meio de Jesus. Por isso ele fica exultante. Por meio de Jesus, no aspecto que Jesus os escolhe. Mas a inspiração vem do alto para aqueles. E ele tenta mostrar que isso era motivo de agradecimento ao alto. Que em vez de inspirar os doutos, inspirou os simples, os pequeninos. Em vez de ter a sintonia fina com os sacerdotes do templo, os que diziam estar em contato com o Senhor, com o Pai, foi ter o contato com aqueles
que mal entravam no templo. Em vez de inspirar com o sumo sacerdote, que era o único a entrar no Santo dos Santos, dentro do templo, onde estava a arca, e inspirou aqueles pequenos que mal passavam do átrio do templo, que mal conseguia chegar no tabernáculo. Então, é isso que Jesus exulta em perceber na prática, em permitir que as pessoas vissem na prática a relação direta com Deus. Se nós observarmos lá no Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do versículo 32, nós veremos Jesus falar da paz, né, que ele venceu o mundo, e mais à frente ele vai dizer: eu vos disse que tudo que pedisse ao meu Pai em meu nome, ele vos concederia. Chegará o dia em que pedireis ao Pai em meu nome, e eu já não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Veja que lá nesse capítulo 16 de João, Jesus está dizendo o seguinte: quando chegar o dia, nós trataremos direto com o Criador. Não precisará da intervenção dele. Por quê? Porque Deus é o mesmo, tanto na visão dele como na nossa, é o mesmo Deus. Ele diz: e vos ama a todos, diz o texto menino. Quando os discípulos perguntaram por que, que ele falava por parábolas, e aí Jesus diz a eles: a vós eu não falo por parábolas, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ficou Então, frito? Ficou frito? Eu acho que sim. Eliane, o seu microfone está aberto. Você pode fechar, por favor? então, nesse aspecto, aqui, né, no fato antecedente, já vem mostrando a conexão com o alto que todos podem ter, que quaisquer pessoas podem ter. Aí nós entendemos a frase de Jesus dizendo: se tiverdes fé, podereis fazer as coisas que eu faço e até mais. Essa ideia dessa condição uníssona com Deus, muito próxima, é o que os Espíritos nos colocam lá na questão número 11 do Livro dos Espíritos. Quando pergunta: um dia o homem entenderá Deus, verá Deus? E eles respondem: sim, quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá e entenderá Deus. Então, aqui é Jesus mostrando que, nesse caso aqui específico, esses 70 atuaram, entre aspas, sozinhos. Em que aspecto? Jesus não estava ali junto deles, mas a ligação com o Pai estava perfeita. E ao dar essas graças, como que dizendo: não precisa de um conhecimento acadêmico, um conhecimento do templo para estar em relação com o Pai. E aí depois ele vai seguindo e dizendo: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ou seja, não foi algo que Jesus fez, algo que ele fez dentro do, aspas, acordo com Deus, da sua própria missão. Como que, depois à frente ele vai explicar isso. Ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai, inclusive aquelas pessoas. Ninguém sabe quem é o filho, senão o Pai. E observem que filho aí está na condição maiúscula, né, a palavra. E também ninguém sabe quem é o pai, senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. Aí já vem Jesus dizendo: olha, vocês, os 70, eu quis que fosse revelado a vocês o poder do Pai. Veja, essa delegação dele.
Se nós olharmos lá em Isaías, no capítulo 29, nós veremos Isaías falando desse poder divino. Quando ele diz: continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, olha o sim lá em Isaías e olha o sim lá em Jesus. Sim, ó Pai, aqui ele diz sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Então veja que Isaías, que falou muito do Messias, dá o indicativo, que não era pelo caminho da eloquência e da cultura, digamos, templária, que seria valorizado, ou seriam valorizadas as obras. Vejam, lá em Isaías, continuarei a fazer a obra maravilhosa. Aqui é o Senhor dizendo, no meio deste povo. Não é para escolhidos somente, não é para um grupo de entronizados. No meio desse povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de grande vulto, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. É o que falava Isaías, sobre essa questão de esconder dos sábios. Por isso, veja, exulta no Espírito Santo, porque é algo que estava acontecendo dentro do que se era esperado, daquilo que era esperado, daquilo que Isaías havia trabalhado. Se nós olharmos a fala de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, nós veremos um conjunto que vai bem ao encontro desse início de exultar Jesus em ver aquela situação, aquela condição. Se nós olharmos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, e observarmos um conjunto a partir do versículo 26, ele diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Chamados aqui, a vocação. Veja que a palavra aqui é na vossa vocação. Não entrou sábio, não entrou poderoso, e segue o apóstolo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Veja como Paulo busca inspiração lá nessa fala de Jesus, mostrando essas aparentes contradições. Tamanho ensino, tamanha doutrina, tamanha ação, atitude, tamanha presença divina, junto a quem sequer poderia entrar no tabernáculo do templo. Porque no tabernáculo do templo só entrava levita. Só levita. Não entrava mais ninguém. No átrio, todo mundo. No Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote. E nenhum deles foram inspirados, como esses foram inspirados. Então, vejam como é um momento realmente sublime que se dá no bojo da exaltação dos próprios discípulos por terem feito coisas grandiosas. E se nós observarmos ainda em João, logo também no início do capítulo 3, quando observamos Jesus dizendo aqui
que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, a não ser aqueles a quem o Filho direcionou. João diz assim, lá no capítulo 3, a partir do versículo 31. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem na terra, quem vem da terra, é terreno. E fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Fala do Cristo, grafado em João. Bem que vem bem ao encontro dessa lógica trazida por Jesus àquele grupo, e aqui nós veremos que era um grupo reduzido, 70 mais 70 mais 70, mas veja, havia uma ideia de uma coletividade pequena. Ele segue. E voltando-se para os discípulos, porque veja, ele não estava falando com os discípulos, quando ele diz, graça te dou ao Pai, porque tu me entrega, quem conhece o Pai é só o Filho, ele não estava falando para os discípulos, é como se ele estivesse olhando para o alto, porque no versículo seguinte diz, e voltando-se para seus discípulos. Quer dizer, ele não estava olhando para os discípulos quando disse isso. Senão o evangelista não tinha dito voltando-se para seus discípulos. Quer dizer, virando a face para os seus discípulos. Então, ali são dois momentos. Aquele momento, aliás, três: o momento que os discípulos se exaltam na alegria, o momento que Jesus fica exultante naquela alegria, e o momento que Jesus conversa com o próprio Pai. É uma relação de Jesus com o Pai. Graças te dou, ó Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos pequeninos, ou aos simples e humildes, como fala Mateus. Aí ele volta-se para os discípulos. Depois dessa relação com Deus, ele volta-se para os discípulos. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente. Olha o texto Mateus, o texto Lucas. E disse-lhes particularmente, já não foi em alta voz, já foi assim, mineiramente falando, debaixo de um quieto. Chega para cá, agora eu vou falar com vocês aqui. Foi assim. Aquilo que ele falou, graças te dou ao Pai, foi quase que num brado, porque ele estava exultante. Então, percebe-se que a fala dele foi uma fala potentosa, uma fala de grande alcance. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Olha que interessante. É como se ele dissesse: vocês têm que agradecer muito por vocês estarem aqui. Porque não são quaisquer olhos que viram o que vocês estão vendo, ou que verão o que vocês estão vendo. Não é para qualquer um que não seja esse simples e humilde. E ele vai além. E diz: pois eu vos afirmo. Olha a força da expressão. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis, vejam, profetas e reis, quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Olha que momento é esse. Dizendo, olha, o que vocês estão presenciando, aqueles a quem vocês reverenciam, os profetas,
aqueles a quem vocês obedeceram, os reis, eles gostariam de estar no lugar de vocês. Eles gostariam de estar vendo o que vocês estão vendo. E se olharmos um pouco antes desse momento, Jesus, ele faz uma crítica à incredulidade, quando ele fala das duas cidades impenitentes. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. O que ele está dizendo? Corazim, Betsaida, são chamadas cidades impenitentes porque elas estavam no seio do judeu. São cidades em que as pessoas que lá habitavam eram conhecedoras da lei, eram seguidoras do Senhor, curvavam-se ao Senhor. E quando ele diz, Tiro e Sidom, quais são essas cidades? São duas cidades da Fenícia, que são chamados povos menores, pela história, e chamados de gentios, pelos judeus. E ele disse o seguinte, que se lá em Tiro e Sidom, que só tinha gentio, ele fizesse as coisas que ele fez ali em Corazim e Betsaida, lá em Tiro e Sidom eles teriam acreditado e teriam seguido. E onde tem os poderosos e entendidos, eles então se colocaram impenitentes, ou seja, não deram atenção. Mostrando que aqueles gentios tinham o elemento necessário para o entendimento, a simplicidade e a humildade. Jesus esteve em Tiro e Sidom, voltou, foi quando ele volta para Israel, e tem aquela passagem da confissão de Pedro, em que mostra a realeza de Jesus. Então, vejamos os contextos. A mulher sirofenícia. Todos esses contextos. O cura a mulher sirofenícia. Cura a mulher sirofenícia, que está lá no capítulo 15 de Mateus. A mulher cananeia, que demonstra um alto nível de conhecimento, não da lei, mas conhecimento sobre a vida e o poder do Cristo. Compaixão. Aqueles que anatemanizavam, os entendidos anatemanizavam, aqueles outros acreditavam. Então, quando ele diz que muitos gostariam de ver o que eles estão vendo, ele está dizendo, olha, vocês, os simples, os humildes, que não têm instrução nenhuma, vocês estão mais capacitados para entender efetivamente. E se nós observarmos, quem foi depois os que levaram à frente tudo isso? À exceção de Saulo, que era um erudito, os demais, se olharmos lá capítulo 2 e 3 do Atos dos Apóstolos, nós veremos o quanto eles se transformaram em oradores. Como a gente vê lá na missão dos espíritas, lá do Evangelho, né? Vossas línguas se soltarão, né? Diz lá o benfeitor espiritual, e falareis como nenhum orador tenha falado. E é isso que aconteceu com toda essa turma. Não quer dizer que foi algo dado, é lógico, é algo conquistado, porque vem a ideia de Jesus dizer aqui, segundo a carne, Paulo dizer, né? O poderoso segundo a carne. Então, óbvio, são pessoas que fizeram parte da programação da chegada do Cristo à Terra. Sem dúvida. Senão não teriam essa capacidade, essa absorção tão gratuita dos ensinos que ele trouxe. Se nós olharmos lá à frente, o capítulo, então, 16 de João, vamos dar um pulinho lá, nós perceberemos o quanto esses discípulos estavam em condições de realmente serem envolvidos pelo Criador. Vamos dar uma olhadinha lá
no capítulo 16 de João. Capítulo Ele 16, irmão. vai 16, não. dizer a partir do versículo 25, vamos pegar o 23 primeiro. Ele diz assim aos discípulos: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Olha Jesus afirmando isso. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, vejam esse versículo, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Vai chegar um momento em que a conversa é direta com Deus. Não precisa pedir em nome de Jesus. Pode pedir em nome próprio. Quando esse momento chegar, ou seja, é a questão número 11 do Livro dos Espíritos. Quando não mais estivermos obscurecidos pela matéria e pela perfeição, veremos e entenderemos Deus. Então veja como Jesus está dizendo: olha, vocês não são quaisquer pessoas. Vocês são pessoas quaisqueres nesse mundo que está, mas vocês são pessoas preparadas. Veja, porque o próprio Pai vos ama, veja a fala dele. E por que o Pai vos ama? Visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura, ou seja, nenhuma parábola. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe o Cristo: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então veja que quando nós olhamos todo esse conjunto, nós entendemos que a mensagem que o Cristo trouxe não poderia ser uma mensagem rebuscada. Não poderia ser uma mensagem que demandasse anos e anos de escala acadêmica, porque senão ela não seria prática, ela não seria usual. Quando ele diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento, ele quis mostrar que não era preciso preparo especial do mundo intelectual para vivenciar a lei. E para facilitar mais, ele resume a lei num processo de relacionamento interpessoal. Quando ele resume toda a lei e os profetas na estrutura do amar a Deus e amar ao próximo. Que ele foi deixar claro. Qual o maior mandamento? Ele vai dizer amar a Deus, etc., amar o próximo, etc. E ele vai dizer, desses dois mandamentos, resumem toda a lei e os profetas. Ou seja, ele está dizendo, tudo que a lei fala, tudo que os profetas falaram, se resumem no mandamento do amor. E para isso não precisa de escola acadêmica. E quando nós olhamos o fenômeno da transfiguração, nós veremos justamente isso. Nós veremos no fenômeno da transfiguração, nós veremos a lei, os profetas e o amor.
Quem se materializa? Moisés, que significa a lei. Elias, que era o maior dos profetas. E Jesus, que era o amor. Como que dizendo, a lei e os profetas ladeiam o amor. Esse é o grande significado da transfiguração. E não o aspecto físico da transfiguração em si mesmo. Porque ele havia acabado de falar sobre a lei e os profetas. E o fenômeno acontece. Mostrando que lei e profetas se sucumbiam ao amor. E aí, lá em João, lá no final da sua tarefa de Jesus, ele vai dizer: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. O mandamento novo não era amar uns aos outros, porque isso era antigo. Isso estava na lei. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, não era mandamento novo. O mandamento novo era a forma de amar, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Mostrando que era muito simples. Era só amar como Jesus amava, que não dependia de nenhum estudo aprofundado da estrutura, da lei, do templo e etc. E se nós trouxermos isso para o nosso dia a dia interpretativo, é mais ou menos a mesma coisa. Muitas vezes nós nos perdemos em interpretações semânticas e não conseguimos enxergar a essência do que está colocado. Ficamos discutindo a posição do verbo, ficamos discutindo a posição do pronome, ficamos discutindo, fazendo conjecturas. Jesus não teria feito, Jesus não faria. E esquecemos do cerne, como o fenômeno da transfiguração. Discute-se a materialização dos espíritos, se foi materialização, se foi apenas uma bicorporeidade, uma bilocação do fenômeno, se foi tangível, se não foi tangível, e não analisamos o cerne, dizendo que tudo se curva ao amor. E é os olhos que os profetas queriam ter tido para ver o que eles estão vendo. Esses eram os ouvidos que os profetas e reis gostariam de ter tido para poder ouvir o que eles estão ouvindo. Ouvir do próprio Cristo o ensino. Uma coisa é ouvir do emissário, a outra coisa é ouvir do próprio. Aqueles profetas eram emissários. Ouviram de uns, os reis ouviram, mas o Cristo veio e lidou com aqueles. E eram homens simples. Quando olhamos a estrutura dos 12 apóstolos, como é que ela era? Nós tínhamos ali poucos letrados, no sentido mais profundo. Mateus, um cobrador de imposto, letrado. Nataniel, estudando os textos sagrados debaixo da figueira, então letrado. Um Judas, muito letrado, tanto que era o tesoureiro do grupo, cuidava das finanças. Agora e os outros? Trabalhadores. Comuns, nada de especial, sem sobrenome, sem genealogia. Eram os outros. Esses 12, na hora do aperto, um trai, um nega e todos fogem. Olha que turma boa que ele arrumou. Mas foi a turma que entendeu e depois fez todo o trabalho que nós conhecemos. Paulo, mais do que o letramento, era a força de vontade. E confuso? Confuso. Basta olharmos aqui, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Veja que interessante
essa conversa paulina aqui no capítulo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não o dissera. Não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, ou seja, a lei, reviveu o pecado e eu morri. Olha o que ele está dizendo. Quando eu não sabia o que era certo ou era errado, tudo estava certo. Mas a partir do momento que surgiu o certo e errado, o meu discernimento me mostrou que eu estava sempre errado. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou minha morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira o maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Veja. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Está mais perdido do que cachorro quando cai de mudança, que é natural do ser. Veja, nem Paulo, com todo o seu conhecimento, ele usou esse conhecimento para entender o quê? Não entendi nada. Na verdade, foi isso. Todo aquele conhecimento que ele adquiriu, para ele, não serviu. Que quando ele entendeu a lei, que era o amor, ele percebia que ele não amava. Por isso ele gerar essa dupla personalidade, a da mente e a do corpo. Ele dizendo. Daí dá para entender por que lá na frente ele vai dizer, né, que já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Vai dizer, quem conhece a Jesus, nova criatura é. Vai dizer que é necessário que morra um homem velho para que surja um homem novo. Vai entender por que no final ele diz, né? Combati o bom combate, cumpri a carreira. Sou vencedor. Mas olha todo esse drama no processo. Todo esse conjunto. Né? Que é justamente o que Jesus estava dizendo. Enquanto nós colocarmos o doutorado à frente, ficaremos na confusão. Porque saberemos da lei, mas não entenderemos a lei. Recitaremos, mas não vivenciaremos. Guardaremos no cérebro, mas não na mente. É isso que está ali. Então, a gente vai vendo no conjunto das pessoas, na própria estrutura das pessoas, esse entendimento.
Veja que os entendidos tinham mais dificuldade de lidar. Os pouco entendidos tinham total entrega. Os entendidos, entre aspas, no sentido dos cultos. Tinha sempre uma ressalva. E os que não tinham essa cultura tinham 100% da entrega. E ele escolheu essa turma, dos 100% da entrega. Não que não tenhamos que conhecer, mas como disse Paulo, o conhecer a lei mostrou a ele o pecado dele. Como ele diz no início aqui, se até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, não tendo lei, agora, a partir do momento, ela indica, olha, se isso é o certo, significa que isso que você está fazendo é o errado. Então, se eu não conhecesse a lei, o certo e o errado, para mim está tudo em casa, mas que eu conheci. Agora, como é que faz o certo? Despindo-se. Não foi isso que ele fez? Ele destrói o homem velho. Que ele fala, eu morri. Ele teve que morrer para nascer, né? Para renascer. Então, é essa ideia que vem aqui nesse contexto de discípulos estarem retornando exultantes, Jesus ali feliz com essa alegria deles, entendendo a ação divina, a importância disso. E aí nós vamos entender também outro aspecto interessante, o capítulo 17 de João, a prece que Jesus faz aos seus discípulos. Desculpa, a prece que Jesus faz pelos seus discípulos, né? Faz a prece a Deus, que é o capítulo 17 inteiro do Evangelho de João, né? Deixa eu chegar lá. Aqui, veja que coisa bonita. Aquela turma inspirada por Deus. Tendo Jesus falado as coisas, levantou os olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviaste, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Olha que interessante isso. Quem escolheu essa turma? Por isso que eu disse que tudo foi programado. Emmanuel vai chamar isso de programação da encarnação de Jesus. Mas veja aqui Jesus dizendo: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Olha, eram simples e humildes no sentido material e altamente preparados no sentido espiritual. Quanto mais espiritualizado, menos se mostra na realidade material. Veja que interessante. Eram teus, de Deus. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ou seja, eu só estava cuidando deles, dizia Jesus. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Olha que coisa interessante. E eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Não foi o que disse aqui no finalzinho do capítulo 16 de João, quando disseram os seus discípulos: agora falas claramente e não empregas nenhuma palavra, figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de quem te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Olha Jesus dizendo aqui, logo na sequência. E aí ele diz agora, veja, porque ele tem transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles, olha Jesus dizendo, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas,
e as tuas coisas são minhas. E neles, nos discípulos, eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui já deixa um senãozinho aqui para entender melhor a história, a figura de Judas. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Ou seja, para que eles se exultem em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Agora ele já compara os discípulos com as outras pessoas. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Veja a passagem dos 70. Eu enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aqui tem uma coisa muito interessante agora. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Aqui ele faz uma rogativa para o resto da vida, ou seja, para a eternidade. Qualquer um que vier a crer em Jesus por causa da palavra de Deus, ou seja, da verdade, está recebendo essa prece de Jesus. Significa que aqui hoje estamos recebendo essa prece dele, os efeitos dele. Porque orou por qualquer outra pessoa que não fosse aqueles. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que junção perfeita ele está fazendo. Dizendo, olha, eu estou junto de ti, o senhor comigo, nós formamos um só, mas essa turma junto conosco também forma um. Olha como estão ali ajustados. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo, e que me deste para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles também esteja. Olha que prece. Isso é uma prece. O capítulo inteiro é a prece. É muito bonito. E veja, Dá um frescor para a gente de saber que nós estamos santificados. Dá uma alegria, né? Uma segurança que a gente não está órfão, que nós não ficamos órfãos. Até hoje. ele falou isso. Né? Capítulo 14 de João, não vos deixareis órfãos. Agora, Muito capenga por capenga, nós também somos. Então, ou seja, estamos no caminho. Não precisamos formar acadêmicos não precisamos formar teólogos e acadêmicos. Nós precisamos de pessoas que façam as coisas, que tenham ouvidos para ouvir, né? Conforme nos falava lá o texto de Rubem Alves, né? Escutatória. Ter a escutatória, porque nós temos muitos falatórios, né? Ele dizia que nós temos muito cursos de oradores e temos poucos cursos de escutadores. Que nós precisaríamos de ter curso não de oratória, mas de escutatória. É o que falava Rubem Alves. Né? Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça, é o que Jesus dizia. A gente acaba falando muito e ouvindo pouco. E aqui ele está dizendo claramente. Então, quando eu leio esse capítulo 17,
de João, eu fico assim, satisfeito. Nossa, muito, Gente, esse homem muito, cuidou de todo mundo, não esqueceu muito. de nenhum, nem de Judas, que ainda justificou, exceto o filho da perdição, que se perdeu para que se cumprisse a promessa. Ou É, seja, não, professor, ele pisou na bola, mas foi assim para ajudar. Até nisso ele estava fazendo. E ele encerra a prece com o filho do amor, mostrando que esse é o grande ensinamento. E para isso, não precisa de ser doutor, não precisa de ser erudito, só precisa ter coração aberto e vontade. Então, desculpe-me, né, não abarquei tudo que poderia, por limitação, óbvio. Então, é isso que a gente pode, que eu particularmente, posso depreender dessa passagem sugerida pela Conceição. nossa, fechou. Fiquem à vontade, Nossa, vocês não interromperam, eu fui falando, não quiserem interromper, né? Fiquem interromper à como? vontade. Nossa, esse capítulo 17 aí coroou tudo. A gente vai sair daqui fortalecido para as batalhas aí da Seara, né? Sabendo que nós estamos, Jesus está com a gente. Continua aí conosco, nos abençoando. Não, muito bom. Foi um refresco, viu, o Simão? Para mim, especialmente. Foi assim, muito bom isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Falar alguma coisa? Eu queria falar, tia. Fala. O Simão Pedro, você tem o dom de deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Todo estudo seu, eu fico a noite inteira, eu fico sem dormir, pensando nas suas palavras, porque eu fico pensando, meu Deus do céu, aonde que eu estou nessa situação, né? Mas hoje, realmente, eu concordo com o que a tia falou. Hoje, eu senti com o meu coração quentinho. Parece que as suas palavras nos indicam que nós realmente estamos, pelo menos, tentando trilhar esse caminho aí dessas revelações de Jesus com simplicidade e com humildade. Então, assim, eu estou muito confortada, sinceramente, porque às vezes bate uma dúvida, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa não, mas de forma certa? Né? Será que realmente eu estou mostrando? Porque esse grupo nosso aqui são evangelizadores, são pessoas que palestram na casa, são pessoas que fazem os estudos, né? Então, será que realmente eu estou ali, pelo menos tentando praticar um pouco do que eu estou falando? Mas as suas palavras hoje, eu acho que nós estamos, sim, pelo menos tentando, de muita boa vontade de acertar. Muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço, né? Agora, as palavras aqui eu só li, elas são minhas, não, são dele. A gente tem dificuldade, né? Aí, Eu quando só as alguém li. fala com tanta clareza, as coisas vão alinhando na cabeça da gente. Muito bom. Eu fico muito feliz. Gratidão. E eu fico muito feliz que o nosso estudo tenha esse norte, né, do Evangelho do Cristo, esse norte. Sai daquelas minúcias que não vai levar em nada. Eu gosto demais quando a gente fica aqui nesse nível de Evangelho, né? Muito bom, muito bom. Simão, muito obrigada. Muito agradecido. Alguém falou alguma coisa? Sim, fui eu, só estava escutando. Estou, Fernando. Desculpe, eu gostaria de acrescentar, eu estou extasiado com a palestra, eu sou um grande fã do Simão, sempre que posso, eu estou atrás onde eu ouço que ele vai falar, fazer alguma oratória, alguma coisa, eu corro atrás para poder ouvi-lo, porque ele é fantástico, eu tenho ele como um dos meus Persegue. heróis. Eu estou estudando o Espiritismo relativamente há pouco tempo, deve ter só apenas 5 anos, e cada dia eu aprendo mais, não é? E sou muito satisfeito com isso. E eu gostaria, com a sua autorização, de pedir a ele um obséquio. Eu ouvi uma palestra dele a semana passada, ele fazendo a explicação sobre o pão nosso, a oração, pão nosso de cada dia. E é uma das coisas mais fantásticas que eu já ouvi até hoje. E se ele pudesse, por favor, com a sua autorização, é claro, passar um link de onde nós poderíamos ouvir isso mais vezes, outras vezes. Eu ouvi na Web Rádio Fraternidade, não é?
Mas eu gostaria de saber se tem um local onde ele tem essa última podcast que ele fez, a oratória que ele fez, se ele pudesse publicar aí no nosso grupo, eu acho que todos vocês ficaram maravilhosos também, uma coisa fantástica. É uma das coisas dele, se fosse possível. Fernando, eu vou ficar te devendo, porque eu não faço a mínima ideia de onde é que tenha isso. Exclusivamente essa fala da Rádio Fraternidade, Web Rádio. Porque eu já fiz várias palestras sobre o Pai Nosso, então eu não sei dizer qual delas, né, eles colocaram. No meu YouTube, no meu canal, tem lá na minha playlist estudos bíblicos. Certo. E estou fazendo esses estudos aos domingos, e num dos estudos eu falei sobre o Pai Nosso. Sim. Foi quando eu falei da oração. Foi a então, semana eu não sei... Está na playlist lá no meu canal, chamado Estudos Bíblicos, a playlist no meu canal. Então, tem lá, o Sermão do Monte. Eu não sei dizer qual deles eu falei sobre o Pai Nosso específico, mas eu estou vendo aqui bem-aventurança, vós sois a luz do mundo, ignora a tua mão. Aqui, ó. Tem um episódio aqui que eu estou falando sobre essa parte, né? Não é não. Aqui eu estou falando do jejum dos tesouros. Nessa playlist vai ter. É porque eu não tenho esse hábito de ficar guardando as coisas para divulgar, então eu me perco, né? Mas, como o Pai Nosso está no Sermão do Monte, um desses vídeos chamados Sermão do Monte 1, 2, 3, um deles tem. Eu vou buscar. Agora eu vou ser sincero, eu não sei qual. Eu achei que era esse aqui, o jejum, porque faz parte lá do conjunto da esmola, mas não é, não. Não joguei Depois a pelas gente escolas. acha. Nessa playlist. Eu vou pedir ajuda a alguém, que eu estou deficiente visual, entendeu? Mas eu vou pedir ajuda aqui ao meu pessoal aqui em casa e eu vou tentar conseguir isso. Nós vamos procurar. Se eu achar aqui, eu encaminho para a Conceição o link e ela encaminha aí. Tá? Eu vou tentar procurar aqui, porque eu mesmo, nem eu não entendo meu canal, eu só vou fazendo os vídeos e deixo lá, então eu não sou dessa área, né? Eu sou meio analfabeto funcional nessa área tecnológica, então tem hora que eu me perco. Pois é. Simão está Seja bem-vindo ao meu clube. Está fazendo um trabalho bacana, né? Do livro da Amélia Rodrigues, da Primícia do Reino. Começamos, né, com a Adriana, né? Nós começamos. Terça-feira que vem nós temos, de 15 em 15 dias, né? Na terça-feira. Gente, muito bom. Primícia do Reino, né? Muito bom. Agradecido mais uma vez. Simão, muito obrigada, então, tá? Por você nos atender. Eu que agradeço, vocês. Eu que agradeço. Foi muito bom e a gente vai dormir com essa oração aqui, abençoado por Jesus, como sempre, né? Estamos aqui tentando trabalhar com Ele, estar perto dele, né? Trabalhando do lado dele aqui na Terra, com as nossas deficiências. Gente, então tá, muito obrigada por todo mundo, por ter vindo. O nosso projeto Amor em Ação continua aí com muita dificuldade e vamos, então, continuar pedindo ajuda, né? Para a gente dar o nosso pouquinho lá para colaborar com aquele pessoal lá do projeto Amor em Ação. Está difícil mesmo, né? A carestia está aí, a inflação está aí, as doações reduziram muito. Então, a gente fazer o que nós pudermos aí para colaborar com o pessoal lá. Tudo bem? E o Simar, você reza para nós aí? Faz a prece para encerrar, por favor? Faço, sim. Né? E com esse ânimo e esse gás que nós recebemos aqui hoje, nós agradecemos, divino amigo, por todo o ensinamento, por toda essa luz que ilumina os nossos caminhos,
Gratidão pela pessoa do Simão Pedro, que nos atende tão prontamente, com tanta boa vontade. Gratidão pelo retorno dos nossos estudos e que nós possamos, Senhor, ser esses simples e humildes encontrados em sua passagem aqui pela terra. Que nós possamos servir de ferramenta boa, ferramenta tranquila e uma ferramenta feliz em suas mãos. Obrigada, Senhor, por mais esse banquete de luz. E que o Senhor possa estar conosco hoje e durante toda essa semana. Que nós possamos continuar perseverantes no estudo da tua doutrina e que possamos, Senhor, na medida do possível, nos ajudar e ajudar quem está ao nosso lado. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Que assim seja. Boa noite para vocês. Boa Muito noite. obrigado. Boa noite, gente. Obrigado. Boa Deus lhe noite a pague. todos. Muita Tchau,